aí, galera, tudo bem? No Prédio 11 de hoje, a gente vai bater um papo com o coordenador do curso de Educação Física, Oswaldo Donizete, e o jornalista André Brasolin. Não saia daí, o Prédio 11 está só começando. Tudo bem? É um prazer receber vocês aqui. Boa tarde. Boa tarde. E eu começo perguntando, vocês foram para as Olimpíadas Rio 2016, como é que foi a experiência para vocês dois? Para mim, Dominique, foi muito gratificante, sempre gostei muito de esporte e acho a Olimpíada um mega evento. Até no passado eu gostava mais da Copa do Mundo, mas acho que de uns 15, 20 anos para cá eu gosto mais da Olimpíada. Um monte de esporte, né? Melhora a nata dos esportistas mundiais. E ter a possibilidade, desde 84 que eu vejo pela TV, quando era adolescente, criança ainda, ter a possibilidade de, no nosso país, no país que a gente vive, né, assistir os jogos foi realmente uma experiência né, única e inesquecível, uma coisa que a gente vai levar para sempre, né? Acho que o professor também pensa a mesma coisa. Boa tarde. Nesse caso, para mim sempre é um grau de importância muito grande também. A minha vida, o próprio esporte, a vida esportiva, antes de eu fazer a minha formação, já fez parte com meu pai, que trabalhou já no meio do esporte como treinador, e para mim agora não tenho dúvida nenhuma, né? Estando aqui próximo e tendo possibilidade de poder participar, mesmo que seja enquanto espectador, é uma concretização e um sonho de criança, né? Como eu costumo dizer. Para vocês foi a mesma experiência, mas deve ter sido absorvida de forma diferente, porque o Brasolin em relação à comunicação, o senhor em relação ao esporte mesmo, à educação física, enquanto experiência profissional. O que vocês puderam aproveitar das Olimpíadas, o que vocês puderam trazer para cá? Bom, em relação à minha própria formação, né, e a própria minha história de vida, né, como eu havia relatado com a inserção do meu pai na questão esportiva, toda essa participação e principalmente a quantidade de esportes, de vivência, não é para nós da educação física apenas um aspecto ligado à parte técnica, e sim toda essa parte de relacionamento, o papel social, o papel de integração, o uso de tecnologias, quer dizer, isso é muito importante não só para a minha pessoa, mas pela formação, e a gente teve a oportunidade de poder trocar essas informações na semana que retornamos com os próprios alunos, com os acadêmicos, e agora na nossa semana acadêmica a gente convidará também 3 pessoas que estiveram diretamente relacionadas à participação dos jogos para que possam passar isso para os nossos alunos. No meu caso é o seguinte, eu tenho um viés um pouco diferente. Em primeiro lugar é o seguinte, eu fui para as Olimpíadas, a primeira questão era como um lazer, porque sempre que acontece os Jogos Olímpicos, fora a questão de trabalho, quando eu estou em casa eu sempre procuro ver tudo, desmarco qualquer outro tipo de compromisso. Já teve até uma vez um casamento que eu fui no casamento, era durante a Olimpíada de Sydney, eu fui o último a chegar e o primeiro a sair, sabe? Só que dessa vez que eu me programei, eu comprei os ingressos com mais de um ano de antecedência, as férias também eu vi com praticamente um ano de antecedência, eu me programei para ir a lazer, para acompanhar, como o Oswaldo disse, ver como espectador, procurei ver diversas modalidades distintas, inclusive algumas que a gente não tem oportunidade para o Brasil não ter quase representatividade, participação, modalidades como o badminton, o hóquei na grama, que a gente não viria nunca, ou sabe-se lá quando que viria, pelo menos num nível de ver os melhores do mundo praticando nunca, né? Então foi isso. E profissionalmente só o que eu tive a oportunidade, a possibilidade, vamos dizer que foi muito gratificante, foi de que todos os dias no programa Conexão RS da Ubra TV, que o Bives apresenta, eu entrava com um boletim por telefone, eles me ligavam e eu passava um boletim falando algumas informações do Rio de Janeiro, de competições, mas também daquilo que eu pude ver, observar e vivenciar um pouco do ambiente olímpico, aquela atmosfera que esse mega evento estava presente na cidade. Então eu tive esses dois lados, também um pouco do jornalismo, e que bom que eu tive isso, mas também o de espectador, de poder chegar lá, assistir com calma, né? Então foi realmente muito bom. Quanto à estadia de vocês, quanto tempo vocês ficaram nas Olimpíadas? Vocês puderam participar ali da Vila dos Atletas? Como é que era esse acesso? A minha participação foi assim relativamente pequena por aquilo que eu
havia me programado, né, em função de compromisso da própria administração do curso, das atividades. Foi mais de final de semana, ou seja, eu acabei me envolvendo em 2 práticas, até porque havia interesse também das minhas filhas, no caso familiares, de participar de atividades que fazem handball, então eu acabei participando como espectador. E aí, obviamente, com alguns amigos, a gente pôde conversar algumas coisas de ordem mais específicas, quanto à própria trajetória, a questão de tecnologias, mas isso de uma maneira muito rápida também, né, porque isso se resumiu a um final de semana. Assim, ó, como eu estava de férias, né, eu programei as férias para esse período, eu fiquei 10 dias lá, eu cheguei no dia 4 de agosto, e a Olimpíada começou dia 5, né, a cerimônia de abertura, eu fiquei do dia 4 ao dia 14, então eu fiquei, na verdade, 10 dias no Rio. Primeiro dia e o primeiro e segundo eu fiquei ali, estava em Copacabana, que era, de certa forma, assim, ó, além de ser a sede do vôlei de praia, era um lugar onde concentrava, pela própria história da cidade, a questão cultural de Copacabana e Ipanema, concentra um grande número de estrangeiros, de turistas de outros lugares, e principalmente de turistas estrangeiros, né? E então eu fiquei lá, eu me deslocava para ir nas diversas modalidades, eu procurei também contemplar pontos diferentes, não apenas a questão da Barra da Tijuca, o local que era o coração dos jogos, mas fui em Deodoro, no Parque Radical, fui na arena de vôlei de praia, fui no atletismo, que é o Engenhão, é um outro lado da cidade, né? E tu falou da Vila Olímpica, assim, a Vila Olímpica, na verdade, onde os atletas ficam, é vedado às pessoas, até a própria imprensa, né? Não se pode entrar, sabe? É um lugar deles ali. Agora a gente vai dar uma pausa aqui e vamos curtir a matéria que o pessoal do curso de comunicação preparou pra gente. Não sai daí que rapidinho a gente vai pro intervalo e já volta. E o Prédio 11 veio conferir a 39ª Expo Inter. Te liga que tem bastante coisa acontecendo por aqui. Na 39ª Expo Inter, o destaque foram os pequenos produtores e a produção de orgânicos. Sobre isso, o Prédio 11 conversou com alguns agricultores. O nosso produto, como você vê aqui, é um queijo tipo colonial, porém um colonial diferenciado, porque ele leva iogurte na composição dele, então ele fica um produto bem cremoso, suave. As vendas aqui na feira estão boas. Nosso produto o pessoal tem adorado muito, muita gente passa, prova e retorna mais tarde para adquirir. A gente está vendendo, tem um preço em conta, em torno de R$30 o quilo, está sendo bem. A gente comercializa também bebida láctea e iogurte. Essa já é a 8ª Expo Inter que eu venho. O que eu posso te dizer? Que o produto, né, continua cada vez, não só o meu, como os outros todos que eu vejo aqui, mantém a qualidade. Alguns melhoraram, né? Tanto que a gente teve uma premiação muito boa aí. E com relação às vendas, está assim, comparando ao ano passado, parece que deu uma queda, né? Diminuiu um pouquinho, mas não, nada assim muito significante. Eu tenho produção de sucos, né, orgânicos, com um carro-chefe sendo as frutas nativas, aqui da região, né, do Rio Grande do Sul. Sabe da situação que está o nosso Rio Grande, mas em compensação tá bom. No nosso produto eu tenho que dizer assim que o consumidor está vindo provar e vem levar no fim da tarde. O senhor pode falar um pouquinho pra gente qual é a diferença aí do produto de vocês? A importância hoje da diferença da agricultura familiar é qualidade, né? Porque hoje tu trabalhar um produto de produção de leite, de porteira fechada e trazer direto para o consumidor embalado, isso é garantia de uma qualidade de produto sem intermediário. Né? O arroz orgânico, sim, a gente traz para a Expo Inter mais para divulgar ele, né? Porque aqui a venda não é tanta assim como nos outros lugares, assim, no mercado fora. Mas como ele é um produto orgânico, bastante gente procura nas lojas que vendem os orgânicos, né? Então, para nós é mais a longo prazo, assim, para o rendimento, né? A renda dele mesmo.
que expor? Quais são os cuidados com esse animal que vai ser exposto aqui? Ao longo do ano, como é que vocês se preparam para expor o animal? Olha, nós começamos cedo, né? Desde o início, desde pequeno. Logo que nasce o animal, é selecionado, é colocado num piquete, separado com a mãe, a gente raciona. Aí depois, quando desmama, o animal é posto na cabanha, aí a gente dali vem cuidando, né? Sempre. A gente separa geralmente 10 animais, 10 fêmeas e 10 machos, para trazer para cá, né? Aí dali depois a gente seleciona, aí fica 5 fêmeas e 5 machos que a gente traz para cá para expor aqui os melhores, né? Somente os melhores. E daí os cuidados no manuseio, a gente tem que fazer ração, pastagens, isso aí que a gente tem que fazer, né? Como é que vocês se preparam aqui para as vendas na Expo Inter? Como é que estão as vendas desse ano? Nessa edição da Expo Inter aqui a gente fez algo diferente do que a gente das outras edições, né? A gente se preparou, a gente já vem sempre se preparando de 30 a 60 dias antes, né? Mas em especial para essa feira, para essa edição da Expo Inter, nós juntamente com os concessionários a gente montou caravanas de clientes. Então todos os dias a gente recebeu uma média de 5, 6 caravanas de clientes, totalizando em torno de 1.200 clientes que a gente trouxe até a feira. A gente não esperou que ele viesse por conta, né, sozinho, e a gente organizou caravana então para vir trazer ele, né, e atender ele de uma forma diferenciada aqui na feira. São clientes que já vinham sendo trabalhados, clientes que a gente já vinha conversando e negociando e trouxe ele aqui para efetivar a negociação, né. Então essa edição da Expo Inter ela foi bem especial para nós, porque todos os dias a gente estava com o stand muito cheio, principalmente na parte da manhã, quando era o momento que eles chegavam, né, até a feira. E durante o dia isso foi se tornando, né, bastante conversa, bastante cheio o nosso stand, né, então foi bem bacana. E isso está se transformando em vendas também. Com um lucro de cerca de 1,9 bilhões neste ano, a organização da Expo Inter enfatizou que as vendas do maquinário agrícola foram expressivas. O governador do estado, José Ivo Sartori, afirmou que o sucesso nas vendas são sinais da retomada da economia do estado. O público da 39ª Expo Inter também foi significativo. Em 8 dias de evento, 355 mil pessoas passaram pelo Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio. Quando o amor bate a porta, leva embora toda dor. Faz a gente ficar de boa, a gente só quer ser feliz. E o Prédio 11 está de volta com o jornalista André Brasolin e o coordenador do curso de Educação Física da UBRA, Oswaldo Donizete. Eu volto do bloco perguntando qual a importância das Olimpíadas no Brasil para vocês que estiveram de perto, vocês que puderam perceber o que houve na infraestrutura do Rio, as delegações, os atletas, o que de importante ficou e o que não adianta, a demanda não vai atingir o que era esperado. Bom, toda vez que se pensa nos jogos, né, a primeira palavra que vem à tona é sempre o legado, né? Eu não prefiro entender o legado, né, do ponto de vista das áreas esportivas, de que maneira isso foi construído. Obviamente que a demanda, eu acredito, financeira deve ter sido bastante gigantesca e toda vez que fala em utilização de recursos no nosso país, sempre vem à tona, né, de que maneira isso foi utilizado, de que forma foi captado, mas o importante, né, quando a gente vê grandes instalações e de que maneira foi pensada, é o que vai se fazer após. Pelo que a gente sabe, né, parece que há já toda uma organização após o término dos Jogos Paralímpicos,
com utilização de escolas esportivas. Da minha parte, eu acredito, assim, do ponto de vista de formação e ligada à questão do esporte, que isso precisa ser bem pensado, de que maneira, obviamente, profissionais de educação física, pessoas que possam fazer essa gestão, darão continuidade, né, a um esporte que não seja só o de alto rendimento. Um esporte relacionado ao lazer, um esporte relacionado à diversidade, um esporte relacionado à formação de pessoas, ao caráter e, obviamente, proporcionar com toda essa infraestrutura de quando esses profissionais da área da saúde, especificamente da educação física e das áreas afins estiverem, de que maneira lidar com os futuros talentos, né? Há sempre uma preocupação muito grande, né, no âmbito da educação física, qual é o momento ideal, quando é que se deve se identificar um talento ou não. E aí se preocupa muito em como buscar esses talentos, mas como proporcionar para eles espaços adequados e experiência suficiente para que esses ciclos possam ser concretizados em ciclos olímpicos, né, vai muito mais além do que isso, que às vezes transita só naquele momento, né, da imagem, do momento dos jogos, né? Nesse sentido, os jogos têm uma participação muito grande, ou seja, da importância que o esporte tem no âmbito social, no âmbito da saúde, principalmente com a necessidade de tirar tantas crianças e tantos jovens, né, que estão aí sem espaço para praticar ou fazer algum tipo de atividade. Bom, Dominique, eu acho que assim, ó, o legado dos jogos ele pode ser visto sob vários aspectos. Se a gente falar a questão da infraestrutura, eu acho que, como o professor Oswaldo falou, muitas arenas vão permanecer e eu acho que é importante que elas sejam utilizadas não só para o esporte de alto rendimento, mas também para o desenvolvimento do esporte, para a base esportiva. Eu sei que algumas arenas vão ser desmontadas e que me parece que vão ser a matéria-prima delas, o material vai ser utilizado ou para escolas, piscinas, enfim, né? Eu acho que isso tem que ser feito de uma vez para que não aconteça aquele negócio daqui a pouco por um impedimento legal, alguma coisa, daqui a 3 anos sim, aquele material ainda está em algum lugar. Não, precisa logo, sabe? Eu acho que nesse aspecto é importante. Mas eu acho que a gente tem que ver o seguinte também, que os jogos eles têm que servirem como um legado da seguinte maneira, de estímulo para a prática esportiva e a prática esportiva de diversas modalidades, que a gente possa sair dessa monocultura do futebol, vôlei mais um que outro esporte, né? E desenvolver todas as modalidades, assim como, por exemplo, pegar um exemplo de 84 para cá, o judô é uma força no Brasil. Um dia não foi, no esporte conhecido, que outras modalidades, badminton, polo aquático, hóquei na grama, possam devagarinho serem pulverizadas, que a gente consiga encontrar, eu acho que isso é importante, encontrar não só talentos, mas que a gente possa criar uma base em todo o país para que se consiga o estímulo aos praticantes como diversão, como lazer, mas também como essa questão do caráter esportivo educacional. Acho que é muito importante, sabe? Eu acho que quando a gente fala em infraestrutura da cidade do Rio de Janeiro, eu acho que é muito importante destacar que a questão do deslocamento, do transporte no Rio, que é uma cidade caótica, tá? Em termos de deslocamento de transporte, porque é muito grande, que o BRT, que o VLT, eles venham a beneficiar principalmente a população pobre, a população mais carente, que existe em grande quantidade no Rio de Janeiro e que eu vi muita informação em diversos sites e mídia que não seria tão beneficiada assim como deveria. Então isso é muito importante que o Rio traga esse legado também. Agora, eu acho que acima de tudo que os Jogos Olímpicos, independente de ter sido no Rio, São Paulo, em Porto Alegre, em qualquer lugar do Brasil e em qualquer país da América Latina ou até da África, se um dia venha a fazer, que se realmente se desenvolva uma política escolar de esportes, que até hoje o Brasil não achou o seu sistema para desenvolver, para massificar o esporte, todas as modalidades e desenvolver a prática esportiva e não só o descobrimento de talentos, mas que se forme uma cadeia em cima disso para que todas as modalidades esportivas, quem quer praticar, consiga praticar. Eu acho que isso é importante, sabe? Que a gente não fique só na monocultura do futebol, vôlei mais um que outro esporte. Eu acho que esse legado é fundamental e importante para o nosso país, né? E para qualquer país que queira desenvolver o esporte dentro da e os seus cidadãos, nação. Né? Exatamente. De uma forma geral, o esporte desenvolve os cidadãos. Claro. Já encerrando aqui o nosso bate-papo,
O que vocês gostariam de falar para o pessoal que está em casa sobre os bastidores das Olimpíadas? O que vocês puderam perceber? Algo que chamou a atenção de vocês? Bom, com relação a que eu posso chamar de bastidores, né, essa convivência, né, com outras pessoas, com outros povos, com outras culturas, isso é fantástico, né? Eu tive a oportunidade de viajar, obviamente, com a minha família, a minha esposa e minhas 2 filhas, e elas ficaram maravilhadas, ou seja, elas tiveram a oportunidade de não só de conviver através de outros sotaques, outros idiomas, mas poder visualizar. Para nós especificamente, né, que somos, eu estou formado desde 87, ou seja, vou fechar um ciclo de quase 30 anos de formado em Educação Física e hoje coordenando o curso, para mim foi fantástico, né, mesmo tendo uma oportunidade de pouco tempo, tal, mas o suficiente para poder entender aquilo que desde muito cedo eu aprendi na minha formação. Uma das coisas, não que seja mais importante, mas que para mim sempre foi muito importante, né, com relação ao esporte, ou seja, a prática esportiva, o esporte, desde quando a gente iniciou a nossa formação, da grande magnitude, ou seja, da possibilidade da integração das pessoas, quando a gente, principalmente visitando o Rio de Janeiro, um local onde, né, tem um privilegiado espaço, que é a natureza, a praia, ou seja, todas as coisas, e o significado do esporte nesse sentido, ou seja, além dele integrar, poder fazer com que as pessoas que às vezes mal se conhecem, nunca viram, dependendo, com toda essa ameaça que há hoje no contexto, né, humano, da dificuldade das relações, eu acredito ainda que o esporte tem essa possibilidade. E aí é bastante importante isso que o André colocou também, né, da magnitude que o esporte escolar, ou é nesse ambiente que a gente vai proporcionar, né, não só uma vida mais saudável, mas uma vida um pouco mais fraterna, um pouco mais de integração, e o esporte, eu não tenho a menor dúvida que é fundamental para que isso aconteça. Sem investimentos, às vezes, gigantescos. Porque quando a gente olha, às vezes, os Jogos Olímpicos, né, tem uma proposta, né, de utilização de muito recurso, mas os primórdios e o verdadeiro significado dos Jogos Olímpicos são a integração dos povos, a possibilidade que as pessoas tenham, independente de nível socioeconômico, de raça, de cor, se integrarem. E nesse papel, eu acho que isso fechou com chave de ouro, e pelo fato de dificilmente a gente verá aí, né, uns Jogos Olímpicos no Brasil, eu me sinto bastante privilegiado de ter oportunizado, não só para mim, mas transferindo também para os meus alunos e, obviamente, para minhas filhas, minha própria família. Não, Dominique, foi assim, ó, a realização de um sonho, uma coisa que eu sempre vi pela televisão, tu poder, de certa forma, ser um agente ativo, estar participando daquilo ali. Então é legal porque na TV tu vê a coisa pronta. Agora, quando tu tá, no caso, né, tu vai num evento desse, o deslocamento, aí tu tá no trem, tu tá no ônibus, tem aquele monte de gente, todo mundo no mesmo lugar, né, entende? Sabe? Isso é muito bacana, sabe? Tu poder ver um pouco dos bastidores do jogo, a gente não vê tudo, né? Correto. Tem muito, mas é legal, que nem, por exemplo, eu fui numa competição de judô que ao final da fase classificatória, o japonês estava chorando, era o campeão do mundo, tinha sido eliminado da chance de ouro, acabou pegando um bronze, mas até então ele estava fora do ouro, e até aquela cultura que eles têm, ele desolado, chorando assim, ele estava arrasado como se tivesse perdido um ente querido, né? Então, esses momentos é que são bacanas, sabe? E o conselho que eu dou para as pessoas é o seguinte, aquilo, aproveitando que o professor Oswaldo falou o esporte como um agente de integração, com certeza, né, sabe? Acho que o mundo precisa disso, né? Uma pena que não seja só, aliás, que é só na época do esporte que parece que o mundo dá as mãos, sem né? Dúvida. Se fosse sempre, né? Mas um conselho que eu queria dar é o seguinte, daqui a 3 anos, professor Oswaldo, nós vamos ter em Lima, no Peru, os Jogos Pan-Americanos, que é uma dimensão bem menor, já que os últimos 2 foram muito longe, um em Toronto e o outro em Guadalajara, né? Esse vai ser bem mais próximo aqui no Peru, de repente a possibilidade de fazer um turismo e ainda ver os Jogos Pan-Americanos, respirar um pouco desse ambiente, né? Eu acho que isso é maravilhoso, é legal, foi um dos maiores sonhos que eu tive na minha vida, que eu tinha na minha vida, era de ver os Jogos Olímpicos, assim como a Copa do Mundo. Para minha felicidade, os 2 caíram no meu país, eu consegui ver os 2. A Olimpíada com muito mais intensidade, né? Uma dimensão muito maior, né? Mas é isso aí, sabe? Eu acho que é muito legal mesmo, e eu acho que o segredo da Olimpíada é que ela é de 4 em 4 anos, então, né, isso aí é que né? A gente se ajustar exatamente, e até organizar para poder participar. Exatamente. E agora vocês podem deixar os contatos de vocês nas redes ou e-mail, para quem se interessou nos assuntos que a gente conversou aqui,
ou, no seu caso, na coordenação de educação física? Correto, para nós é super tranquilo, né? Todos os dias na coordenação, né? No prédio 55, né? E o nosso ramal lá é 9106, o telefone 3477-4000, e estamos à disposição. Nosso curso está lá, temos várias práticas de exercício, academia, tudo isso, então estamos disponíveis e que bom. Muito obrigada. Dominique, até aproveitando já, né, a sugestão que tu deu aí, eu fiz muita foto de lá, se alguém quiser receber algumas fotos, eu fiz muita foto de todos os esportes que eu fui, né, foram 9, né, então eu fiz muitas fotos, então se alguém quiser, o meu e-mail seria ambresolim@gmail.com, ou quiser falar comigo no WhatsApp, 9265-4288, tem muita foto, tem algum vídeo, se alguém quiser que eu compartilhe alguma coisa dessas, né, tá? Então tá, vai que é algum apaixonado por esporte. Ó, né? legal. Então tá, muito obrigada Eu pela que presença agradeço. de vocês. Obrigado pela oportunidade, tá? Agradeço bastante também. Obrigado. E o Prédio 11 de hoje fica por aqui. Tu que está em casa, não esquece de se inscrever no nosso canal no YouTube e curtir a nossa página lá no Facebook. Até o próximo sábado. Tchau!